Pensando nesse formato, um pouco desse desempenho ruim da Bolsa e das ações brasileiras, de repente, quem tem um pouquinho mais de apetite ali para dividendos, seria uma boa hora de repente, investir mais em ações que pagam dividendos, pensando que as ações estão mais baratas? Isso é uma coisa sempre legal, né? Porque quando a gente fala de dividendos que as empresas distribuem, né, eles não variam de acordo com o preço das ações, né? Não é porque a ação vai subir mais que ela vai pagar mais dividendos. Os dividendos eles estão muito mais relacionados ao resultado da empresa no fim do ano ou no fim do trimestre, depende do lucro dela no determinado período, né? Então, como eu disse, a gente está vendo boa parte das empresas com lucros crescentes agora, depois de 2 anos difíceis, né? 1 ou 2 anos difíceis, e lucros crescentes normalmente, não sempre, né? Porque depende de investimentos e tudo mais, mas de uma certa maneira um lucro para cima quer dizer que as empresas estão mais aptas a pagar um pouco mais de dividendos, né? E se você tem um crescimento de dividendos e por causa do fluxo de notícia político, fiscal, as ações caem, o que você tem é ações caindo no momento em que os dividendos estão subindo. Então, em termos de rendimento, né, que a gente chama de dividend yield, que é o quanto você recebe de dividendo com relação ao quanto aquela ação custa, esse dividend yield está melhorando, né? Porque a ação está caindo, você está pagando mais barato por um dividendo que está ou pelo menos ficando igual, ou pode até ser que aumente aí dependendo do resultado das empresas. Então, sendo muito direto na resposta da sua pergunta, sim, esse é um bom momento, porque é isso, né? Você está conseguindo comprar ações que estão caindo por dividendos que, na verdade, podem até ser melhores do que foram no passado, né? Pensando nisso, então, Rui, como é que você bolou a carteira de dividendos para julho? Conta um pouquinho mais para a gente. Nesse mês, eu não vou abrir a carteira toda aqui, né? Porque o pessoal conferir depois ali de perto. Mas, por exemplo, uma das empresas que a gente colocou nesse mês, ela combinou um pouco dessa queda de preço das ações por causa de fluxo, né? Mas com o benefício de ser uma exportadora. A gente está falando da SLC, que é uma companhia que tem boa parte ali das receitas atreladas ao dólar, que nesse momento, né, que a gente está vendo aí o dólar, como você disse, batendo ali quase nos 5,70, acaba ajudando a companhia de alguma forma. Então, quando você tem um leque ali de ações pagadoras de dividendos e você, à medida que o mercado vai te oferecendo oportunidades, você pode acabar aproveitando essas oportunidades. A gente, em algum momento, a gente aproveitou, por exemplo, preocupação com sinistros de carros lá no Rio Grande do Sul, a gente aproveitou esse momento para colocar uma determinada empresa. Agora, nesse momento, com a alta do dólar e queda de uma ação que se beneficia do dólar, a gente aproveitou também para colocar uma empresa que se beneficia do dólar. Então, acho que você está ligado ali no mercado, dá para fazer com que você aproveite oportunidades que apareçam, né? Perfeito, Rui. E falando aqui, né, porque você tem, né, aí a carteira de dividendos de cada mês, mas pode surgir a dúvida na cabeça do investidor. Como você muda? O investidor lá, ele também deve mudar, retirar a que saiu da carteira e colocar a nova? Ou de repente ali vale a pena manter essa e de repente colocar mais uma? Qual que é a sua, né, vamos dizer assim, uma recomendação meio que geral para o investidor ter ali, se ele deve ou não tirar da carteira de dividendos? Todas as ações que a gente coloca ali, nesse mês a gente tirou 2, por exemplo. Não são ações que a gente não gosta ou deixou de gostar, nada disso. A gente gosta dessas ações, inclusive a gente tem recomendação aqui na casa para essas ações. A questão é que ali, aquela carteira ela tem um tamanho limitado, né? Então a gente tenta sempre com um viés, tem até um viés um pouco mais tático, de tentar aproveitar ali esses movimentos que eu falei, né? Às vezes, por um mês foi ruim para determinada ação, a gente tem a chance de colocar essa ação que caiu bem por um yield bastante elevado, né? Mas, de maneira geral, não é porque a gente tira da carteira num mês que a gente deixou de gostar daquela ação, né? Essas 2 que eu falei que saíram são ações que a gente continua gostando, mas a gente viu nessa oportunidade que eu falei, o dólar subiu, a gente achou uma boa oportunidade aí para a SLC. Então, de maneira geral, é isso.
Tá joia, Rui. Voltando um pouquinho na tese aí de SLC, porque temos visto aí a ação, pelo menos, um desempenho muito bom, principalmente desde ontem, né? Foi a maior alta do Ibovespa ontem e hoje também, se não me engano, passei aqui, estava ali subindo 3%. Você comentou sobre, né, beneficiada pela alta do dólar, mas é só isso que tem feito a ação subir? Porque também divulgaram projeções, por que está subindo tanto nesses últimos dias? A questão da atualização de projeção e do guidance nem mexeu tanto. A gente viu números mistos, na verdade, né? Melhora de produtividade de algodão, piora de soja e milho. Mas o que realmente ajudou nessa reprecificação dos papéis, na minha visão, é a questão da avaliação de terras, né? A gente teve a avaliação aí atualizada de terras da companhia, que veio ali da ordem de 11 bilhões e 600 milhões de reais, que está, se a gente for comparar no método mesmas fazendas, né, que é da mesma área, daria em torno ali de uma valorização de 7% com relação à última atualização que a gente teve. E por que isso o mercado gostou tanto dessa avaliação? É porque a gente está num momento em que o preço dos grãos, né, principalmente soja e milho ali, eles têm se desvalorizado já há algum tempo. Então, para o mercado, nesse ambiente de desvalorização do preço dos grãos, e como isso está de alguma forma atrelado ao preço das terras, o mercado esperava que a gente nem fosse ter uma valorização, né, das terras nesse ano. Então, acabou pegando o mercado aí positivamente de surpresa, essa avaliação positiva, né? Não estava esperando quase nada e de repente veio um aumento ali até acima da inflação, acabou pegando o mercado de surpresa positivamente e acaba, né, o preço das terras, querendo ou não, para uma companhia que existe muita... você tentar prever preço de commodity agrícola não é fácil. É uma coisa que depende de clima, depende de, às vezes, pragas, depende de El Niño, Laninha, e a gente sabe que prever tudo isso é sempre muito difícil, né? Então, sempre na hora de você colocar isso numa planilha, fazer DCF, né, fazer o valuation, acaba sendo uma coisa mais volátil, né, de você tentar prever. Mas o preço da terra, ele acaba sendo uma espécie de um colchão ali de valuation para o preço das ações, né? Por quê? Um seguro, exato. Ele acaba sendo ali uma espécie de piso, né? De chão para o preço das ações, porque por mais que você desconsidere toda a sua produção, que você coloque o preço da produtividade agrícola lá embaixo, né? Você ainda está, né, você tem uma empresa que tem terras ali, né, e isso ela pode vender, por exemplo, no pior cenário, e quando você coloca um preço nesse negócio, né, você estabelece uma espécie de piso de valuation para os papéis. E no caso da SLC, o que a gente teve é que essa avaliação que a gente teve ontem, se você pegar, né, o NAV, que é o valor líquido dos ativos, você vai chegar ali num valor de aproximadamente R$ 29,00 por ação. Hoje, a ação está negociando ali por pouco menos de R$ 20,00, né? Só que isso ainda é considerando estoques, considerando os ativos biológicos, que né, os grãos e tudo mais. Mesmo que você desconsidere esses valores dos ativos biológicos, os estoques, você vai chegar num preço que é aproximadamente R$ 20,00 por ação, né? Ou seja, se você for desconsiderar toda essa questão, você ainda chega num valor que é o que ela está negociando hoje, então dá para entender essa reação positiva, que no pior cenário aqui, a gente ainda tem, nem que seja o valor da terra nesse preço da ação, né? Então isso mostra também que a ação está descontada e mostra um pouco, explica um pouco do porquê essa reação positiva que a gente viu com os papéis aí no pregão de ontem e acredito que hoje também no pregão de hoje, né? Tá subindo mais de 3%, quase nos R$ 20,00 mesmo, R$19,34 agora.
Agora, voltando um pouquinho, né? Você comentou ali da própria desvalorização da soja, né? Que veio sofrendo ali e impactou diretamente no resultado, né? Da SLC ali no primeiro trimestre. Pelo que eu vi aqui, foi, né? O lucro, na verdade, encolheu 60% em comparação com 2023. A gente já está quase aí nos resultados do segundo trimestre. Como é que você avalia, né? Teve essa desvalorização, claro, você comentou agora o aspecto positivo dessa valorização das terras, mas como é que está operacionalmente SLC? A gente tem que lembrar que, assim, primeiro que o mercado já espera redução de resultados por causa da desvalorização, principalmente da soja e do milho, né? Além disso, a gente tem que lembrar que os resultados trimestrais às vezes carregam um ajuste no preço de estoque. Então, nesses trimestres, nos últimos trimestres especificamente, a gente teve um impacto grande ali de estoques produzidos lá atrás que precisam ser baixados, né, de preço por causa da desvalorização que a gente tem visto nos grãos. Então, parte dessa desvalorização grande também tem um pouco disso, então não é exatamente todo esse valor, tá? Dito isso, a gente já espera para o ano inteiro uma redução de EBITDA da ordem de 15% a 20%. Tá. E mesmo assim, a gente ainda teria uma empresa que está negociando hoje em torno de 6 a 6,5 vezes EV/EBITDA, que já tem um desconto interessante porque ela costuma negociar historicamente. Lembrando que mesmo em períodos difíceis, a SLC consegue entregar uma geração de caixa bastante interessante. Ela trabalha no modelo que a gente chama de asset light, né? Ela trabalha mais com arrendamento de terra do que propriamente compra de terras, né? Que demanda menos investimento. E pagando yields aí, mesmo com essa expectativa de queda de resultado, a gente está falando de yields que devem ser aí de 7% a 8% no ano de 2024. Então, já embutidas essas expectativas de piora, né, que um pouco do primeiro trimestre e nos outros trimestres também por causa dessa base de comparação difícil, né? 2023 foi um ano bom e depois dessa queda de grãos a gente deve ver queda de resultados. Mas, mesmo assim, a gente está falando de geração de caixa e de yields ainda muito interessantes, o que deixa a gente confortável com esse call, né, com essa tese de investimentos em SLC.